Olá, doutores! Tudo bem, meus queridos doutores? Tudo certinho? É, Hoje nós vamos falar de reconvenção. O que é reconvenção? Reconvenção está lá no artigo 343 do nosso CPC, mas mais que isso. Para nós, primeiro, começarmos a pensar em reconvenção, nós temos que pensar em alguns conceitos. Primeiro, quando eu quero ingressar com uma determinada ação, o que eu faço? Alguém, ou alguém sofreu uma lesão ou ameaça de lesão ao seu direito, e ela pode buscar sim a proteção da tutela jurisdicional, formando aquela bendita daquela relação triangular, não é? Onde eu tenho num ponto o autor, do outro lado o réu, e o poder judiciário na figura do magistrado, na figura do desembargador, enfim, fazendo a decisão dessa lide, desse conflito de interesse qualificado por essa pretensão resistida que submete a apreciação do Poder Judiciário. Afinal, a gente até falou várias vezes que a sentença ela tem força de lei entre as partes. Então, quando nós pensamos no ato da reconvenção, a ideia de reconvenção, primeiro, só a título de curiosidade para vocês, a reconvenção no CPC antigo, ela seria sempre em uma peça apartada. A reconvenção, por que nós estamos estudando reconvenção logo após a contestação? Porque a reconvenção, ela nada mais é do que uma forma de fazer um pedido para o autor dentro dos próprios autos, tá? Então, a reconvenção é uma forma de fazer um pedido para o autor dentro dos próprios autos. Porque, lembra, a gente já estudou lá na petição inicial que tem, com base no artigo 319, ele tem uma série de requisitos. E dentre todos esses requisitos, nós temos lá os pedidos. Então, o autor faz todos os seus pedidos. Aí, nós também já vimos que o réu, ele vem, apresenta a sua contestação, ou seja, ele vai e se defende de todos os pedidos. Só que quando a gente pensa especificamente na reconvenção, não é? A reconvenção é uma resposta àquela ação proposta pelo autor, mas essa resposta de um modo que dentro dessa ação, além de eu contestar, além de eu responder, eu também vou pleitear alguma coisa, pleitearei algum direito. Mas se eu vou pleitear algum direito, tem que ser um direito que esteja de alguma forma interligado com o pedido da petição inicial. Caramba, parece complicado? Não, não é complicado. Atualmente, eu até estava falando que, a título de curiosidade, o antigo CPC, a reconvenção, ela seria sempre feita numa petição apartada. Então, no momento em que o autor apresentava a sua contestação, apresentava a sua defesa, ele fazia uma segunda petição, que era a reconvenção. Agora, com o novo CPC, a reconvenção, ela pode ser feita como um tópico dentro da própria contestação, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou me defendendo, eu estou pleiteando algum direito. Mas lembre-se que para que eu possa para que eu possa pleitear esse direito, necessariamente tem que haver alguma ligação, alguma conexão com o pedido e a causa de pedir da petição inicial. Então lembra, eu não posso simplesmente do nada pedir qualquer outra coisa aqui, não.
Tem que ter alguma ligação. Fiquem tranquilos que a gente vai falar com calma. Num primeiro momento pode parecer que fica muito abstrato, mas vamos esmiuçar a reconvenção. E eu tenho certeza que vocês vão ficar craques na reconvenção. Vamos lá dar uma olhadinha no artigo? Olha o que diz pra gente o artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu promover a reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Vamos parar aqui. Então, volta. Bom, então, a ideia de reconvenção é que tem que haver um link, tem que haver uma conexão. Falei isso para vocês agora há pouco. Então, vamos anotar? Olha lá. Então, reconvenção. Opa. Reconvenção. É muito simples. É um pedido feito pelo réu ao autor na contestação. Só que, olha, como o próprio artigo diz pra gente, é um pedido feito ao autor, não é? Dentro da contestação. Esse pedido feito pelo autor dentro da contestação, e aí sim, o artigo 343 traz pra gente. Olha lá, na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar pretensão própria. Então, nós temos aí pretensão própria. Ou seja, o réu, ele tem uma pretensão própria, ele vai ter um pedido próprio. Essa pretensão própria nada mais é do que um pedido formulado pelo próprio réu. Então, vou até marcar aí para vocês, ó, um pedido formulado pelo próprio réu. Dentro da defesa, ele vai lá. Então, olha, nós temos uma pretensão própria com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, tem que haver, aqui ó, deve haver uma conexão entre o pedido do autor ou, deixa eu ver certinho como é que coloca aqui, com o pedido do autor, que nada mais é do que a ação principal, ou com o fundamento da defesa. Então, são esses pontos que nós temos que considerar. Só que aí você fica pensando, mas como assim? Fique tranquilo, eu vou trazer um exemplo que vai ficar super claro. Vamos terminar de ler o artigo primeiro, tá bom? Olha lá. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar sua resposta no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. A reconvenção pode ser proposta contra autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar-se titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.
E o parágrafo 6º, o réu pode propor a reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, vamos para as nossas considerações. Vamos lá. Com o novo CPC, que não é tão novo assim, né? Com o CPC de 2015, a reconvenção ela pode ser proposta em conjunto. Vamos, ao invés de conjunto, vamos colocar aqui, ó. Ela pode ser proposta na mesma petição da contestação. Ou seja, aquele que está contestando, ele vai e abre um tópico da reconvenção e explica como que ele vai fazer essa reconvenção, como que ele vai fazer um pedido, como que ele vai fazer, lembra que eu falei para vocês que terá uma pretensão própria? Ele vai dizer como é que vai ser essa pretensão própria dele. Vamos imaginar uma situação? Pensa o seguinte. O João, né? João me emprestou a quantia de 10 mil reais. João me emprestou 10 mil reais. E eu fiquei de pagar o João em 6 meses. Não é? Falei, bom, daqui 6 meses, João, eu te pago, tá bom? E tudo bem, Alessandra, sem problema. Nesse ínterim, o João pegou e disse para mim assim, olha, Alessandra, eu estou precisando contratar os seus serviços de advogado. Aí eu digo para ele assim, tudo bem, sem problema, ótimo, bacana. O valor dos meus honorários é X. Pensa aí, eu falo, era 10 mil, né, que eu tinha falado que eu emprestei dele. Eu falo para ele, olha, o valor dos meus honorários para fazer esse trabalho para você é de 5 mil reais. Ele fala, não, tudo bem, eu vou pagar você daqui 3 meses. Então tá bom. Aí o que acontece? Eu tinha que pagá-lo e eu não paguei. Ele também não me pagou. Ninguém pagou ninguém. Eu fiz o meu trabalho, advoguei para ele, mas eu não recebi. Aquele empréstimo que eu tinha que pagar para ele, eu não paguei. Fiquei bem quietinha. O que ele fez? Ele até me cobrou. Eu falei, putz, João, não estou em condições de pagar agora. Enfim, não paguei. Aí o João entra com uma ação dizendo, olha, eu fiz um empréstimo para a Alessandra de 10 mil reais, ela ficou de me pagar até, vamos chutar uma data aí, até o dia 1º de fevereiro de 2020 e não pagou. Sendo assim, deseja receber, enfim, monta toda a petição inicial cobrando esses 10 mil reais. Aí eu vou ser citada, recebi a citação, eu vou ter o meu prazo de 15 dias, lembra que a contagem do prazo dar-se-á somente em dias úteis. Eu tenho o meu prazo. No meu prazo eu vou me defender. Eu dizer assim, olha, tudo bem, realmente, não sei como é que vai ser feita a defesa, mas penso que eu resolvo assumir que eu devo o valor para ele. Mas olha aí a minha pretensão própria. Essa pretensão própria que eu trago para vocês, que eu trago, não, ou que eu também trago, mas quem trouxe para mim foi o CPC, onde o CPC diz de uma pretensão própria. Eu respondo, olha, realmente eu, Alessandra, devo sim 10 mil reais. Entretanto, eu quero reconvir e dizer o seguinte, que eu devo 10 mil reais para ele sim, mas que ele também me deve 5 mil reais, porque eu prestei serviços, enfim, explico tudo direitinho. Olha,
Existe alguma conexão? Claro que existe. Nós temos vínculos obrigacionais entre Alessandra e João. Onde no primeiro momento Alessandra é devedora do João e no segundo momento Alessandra é credora do João. Aí eu tenho certeza que você já pensou assim, pode ser feita uma compensação, né? Porque eu estudei lá em Direito das Obrigações que uma das formas de extinção do vínculo obrigacional é o Instituto da Compensação. Existe essa possibilidade também. Como essa demanda vai ser decidida, a gente não sabe. Mas o que eu quero que você entenda é que sim, o João tinha uma pretensão em face da minha pessoa que era receber esse dinheiro que ele me emprestou, mas que eu também tenho esse vínculo obrigacional e através dessa ideia, olha lá, de ter uma pretensão própria, existe a conexão? Sim. Qual é a conexão? O vínculo obrigacional entre João e Alessandra, onde no momento Alessandra é credora e João é devedor, e no outro momento João é devedor e Alessandra é credora. Certinho? Bom, então vamos lá. Essa é a ideia da minha pretensão própria, mas que tem que ter algum tipo de ligação. Não adianta, por exemplo, ao invés de eu ter prestado serviço para o João, eu fui lá e prestei serviço por mão do João, para o Pedro. Aí eu venho nessa ação onde o João está me cobrando o valor do empréstimo, eu digo, tudo bem, mas olha, tem uma pessoa da família do João que me deve, viu? Caramba, qual é a conexão? Não tem conexão entre as partes. Não existe essa conexão que está solicitada no caput do 343. Então, por isso que vocês precisam guardar tudo isso, certo? Deixa eu arrumar aqui. Um outro ponto extremamente importante. Outro ponto importante e aí eu até marquei aqui para vocês, olha, a reconvenção pode ser proposta na mesma petição. Aí eu vivo pegando no pé de vocês, olha, se atentem ao verbo, pode. Por quê? Porque olha lá, nos moldes do artigo 343, parágrafo 6º, o réu pode propor a reconvenção independentemente de propor a contestação. Ou seja, o que nós temos, olha, pense que a hora que eu vi essa ação eu fiquei tão brava, enfim, fiquei tão irritada com o que o João fez, que de cara já fui e propus a reconvenção. E aí eu deixo a minha contestação para apresentar depois. Posso isso? Posso. E aí, antigamente, só se fazia mesmo por ação separada. Agora tem essa possibilidade de abrir um tópico na contestação e incluir a reconvenção. Mas olha, eu sou das antigas. Eu quero fazer separado. Pode? Pode. Não há problema algum. Certo? Então imagina que eu fiz a minha reconvenção, fazendo nessa ação que o João entrou cobrando o valor que ele me emprestou, eu reconvenho e faço esse pedido da cobrança dos honorários. Posso fazer isso? Posso. Só que aí eu tenho que me atentar a algumas situações. Eu tenho que, nesse meu pedido de reconvenção, ou seja, nesse pedido, nessa pretensão própria que tem conexão, não se esqueçam desses requisitos. Então, essa pretensão própria, na qual existe essa conexão, eu tenho que considerar alguns pontos. Quais pontos? Eu tenho que colocar os fatos, eu vou explicar de onde surgiu essa pretensão própria, essa pretensão minha na condição de ré. Mais que isso,
Nesse pedido, eu vou ter que ir lá e colocar o que eu quero. Ah, então eu quero a compensação? Tudo bem, eu vou lá e coloco. Olha que eu desejo a compensação. Enfim, fundamento, instituto da compensação e tal. Até aí, ok. Mas olha o importante. Lembra que algumas aulas atrás nós falamos a respeito do valor da causa? Eu tenho sim que lá na minha reconvenção e no final da minha contestação colocar qual é o valor da causa que eu estou pedindo, qual o valor dessa reconvenção. Por quê? Lembra quando nós estávamos falando de valor da causa? Nós estudamos o artigo 200 Calma, calma, muita calma nessa hora. Zamora chora de rir nesse momento. Não é? 292. 292 do CPC no caput. No caput. Ele traz lá. O valor da causa constará do pedido inicial ou da reconvenção. Então, a reconvenção, quando eu faço essa minha pretensão própria, quando eu crio dentro da minha resposta, ou na peça separada, nessa peça apartada, enfim, aí não vai fazer diferença, eu tenho sim que colocar um valor da causa. Ué, porque é o valor que eu estou pedindo. Porque a reconvenção nada mais é do que esse pedido feito dentro da contestação. É uma pretensão própria feita dentro da contestação. Precisa dizer o valor? Precisa. Sob pena de não poder prosseguir. Tá bom? Aí, deixa eu marcar aqui, ó, valor da causa. Valor da causa. Que tem que constar. Ele vai ter que constar esse valor da causa. Obrigatoriamente? Sim, obrigatoriamente. Olha um outro ponto importante. Bom, pensa o seguinte, eu estou reconvindo, calma que eu estou ajustando aqui, eu estou fazendo essa reconvenção em face do João, lembra? Que o João me emprestou dinheiro, mas eu prestei um trabalho para ele, dos honorários, e eu quero fazer essa compensação e peço isso através de uma reconvenção. Posso fazer isso? Posso. Preciso dizer do valor? Preciso. Só que tem uma coisa, o João, quando ele entrou com a ação fazendo a cobrança do dinheiro que eu devia para ele do empréstimo, será que ele imaginou? Falou, puxa, a Alessandra vai querer tocar no assunto dos honorários. Enfim, mas na petição, até pode ter pensado, mas na petição ele não colocou nada. Considerando que eu fiz esse pedido através dessa pretensão própria, fazendo a reconvenção, reconvindo, aí o que eu digo? Eu digo, olha, o magistrado, na verdade, ele vai dizer, opa, calma aí. A Alessandra apresentou sim a defesa, mas junto com a defesa tem essa reconvenção, tem essa pretensão própria e conexa. Então, essa pretensão própria e conexa que existe nessa ligação, eu quero. O João, ele, óbvio, ele vai ter o direito de se manifestar a respeito. E como que ele vai ter o direito de se manifestar a respeito? Olha lá o 343. Opa, 343. Parágrafo 1º, 343, 343, CPC. Puxa, dura seria aquele símbolozinho do parágrafo. Eu vou escrever por extenso. Senão tem que entrar lá e dá um trabalho. Parágrafo 1º. Gente, vai vendo. Olha lá, não tem um primeiro na minha tecla, vai ficar assim. Vai ficar assim, vocês estão sabendo. Então,
Eu, Alessandra, como ré, não tive 15 dias para apresentar a minha contestação? Sim. Na minha contestação, eu fiz a reconvenção, e aí, na reconvenção, eu fiz essa pretensão própria. Se eu fiz essa pretensão própria com esse pedido próprio, pensando com base no direito do contraditório e no princípio do contraditório e de ampla defesa, o João tem o direito de se manifestar a respeito, certo? Certo. Então, ele será chamado, é o termo que está lá, será intimado. Vamos pôr o termo que está no artigo, não é? O autor, que nesse exemplo nosso é o João, será intimado para responder a minha reconvenção. Então, ele vai ser chamado para responder essa reconvenção. Se ele será chamado para responder essa reconvenção, ele terá um prazo para fazer isso. Qual é o prazo? 15 dias. Vou marcar aí, ó, prazo. 15 dias. Certinho? Tranquilo? Olha lá, vamos ler e explicando cada um dos parágrafos agora. Olha o parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: o João entrou com a ação em face da professora Alessandra, a professora Alessandra foi lá e contestou e reconveio, tudo junto. Aí, por qualquer que seja o motivo, pensa que o João falou: nossa, agora eu tenho que pagar a Alessandra. E agora? Eu não quero mais essa ação. Ele resolve, por exemplo, desistir da ação. E aí? E se ele desistir da ação? Vai continuar a reconvenção? Olha de novo o parágrafo 2º. A desistência da ação, ou a ocorrência de causa extintiva ou que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Vamos pensar que por um motivo qualquer o João disse: caramba, eu não vou pagar a Alessandra, não. Eu vou desistir dessa ação, não quero mais saber. Enfim, não importa o motivo. Se ele desistiu, eu posso continuar cobrando o valor dos honorários, então? Posso, não tem problema nenhum. Eu estava quietinha no meu canto, ele que foi mexer. A reconvenção, ela vai continuar? Sim, ela vai continuar. E olha, a reconvenção, ela pode ser proposta contra terceiro. Olha o próprio parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Ou seja, eu posso chamar o autor, mas pensa que essa conexão minha com o João, não, existe sim uma conexão entre mim e o João, mas não é só o João. É o João e um terceiro. Pensa que esses honorários eu prestei para o João e para um irmão dele. Aí eu posso chamá-lo também, posso incluí-lo, pedir para que ele também venha responder essa lide? Sim, posso. Existe essa possibilidade. Quem está dizendo? CPC. É o CPC que está dizendo. Mas aí complica, né? Vai estar virando bagunça. Não está virando bagunça. Lembra que tem que haver a conexão. Havendo a conexão, não vira bagunça nenhuma, só que vai te chamar um terceiro. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas existe sim essa possibilidade. Então, olha, e o parágrafo 4º, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Pensa que esses honorários que são devidos, eles não são devidos só à professora Alessandra. Eles são devidos à professora Alessandra e ao sócio da professora Alessandra.
aí eu posso chamar, trazer o meu sócio como nesse terceiro para participar? Posso. O que eu quero que vocês entendam é que no final das contas, vai poder ficar um litisconsórcio ativo e um litisconsórcio passivo, que só será formado após a apresentação dessa reconvenção. Certo? Tranquilo? Outro ponto importante, né, da reconvenção. Posso recorrer? Vamos pensar que o juiz decidiu a ação principal e decidiu a reconvenção. Se eu não estou contente com uma ou com outra, posso apelar? Posso. Posso apelar dos dois? Posso. Existe essa possibilidade, então, de apelar só de uma parte? Existe essa possibilidade. Certinho, doutores? Olha aí, eu trouxe eu vou até copiar. Calma aí, aguenta, muita calma nessa hora. Probleminha. Inclusive, foi um probleminha que... Deixa eu só tirar isso aqui. Calma aí, vou ajustar aqui pra vocês, aguenta aí. Que caiu na prova da OAB. E tem uma coisa que eu vivo dizendo para vocês, sempre. Prova da OAB não é bicho papão. Olha aqui. Olha eu vou pôr aqui, é só para ficar. Situação, problema. Situação, problema. E vou copiar e colar aqui. Eita, ficou grande, né? Ixi. Acho que vou tentar reduzir a margem aqui. Não resolveu muito. Mas tudo bem. Acho que agora vai. Só pra ver se fica mais fácil. Eu ia tentar caber tudo na mesma tela, mas acho que não vai. Quase. Acho que se eu diminuir aqui, ó. Ups. Já sei. Gente, importante que deu certo, ó. Coube certinho. Tchau. Gente, volta. Vamos. Olha lá. Eu digo para vocês sempre que as provas da ordem não é as provas da ordem, não são nenhum bicho-papão. Uma prova da ordem não é um bicho-papão. Por quê? Olha como esse problema é fácil e caiu. Acho que foi a primeira prova da segunda fase do ano passado. Isso, janeiro mais ou menos. Salvo engano meu. Mas enfim, depois vocês conseguem olhar lá no Google sem problema, conseguem achar até o gabarito. Vamos ler o problema? Situação prático-processual. Júlia dirigia seu veículo na Rua 1, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu Marcos. O acidente lhe gerou danos estimados em 40 mil reais. Então, a Júlia teve danos de 40 mil reais, equivalentes ao conserto de seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte do seu carro destruído, gastando 30 mil reais para o conserto. Então, Marcos, que era outra pessoa envolvida, gastou 30 mil reais
para o conserto. Então, a Júlia teve danos de 40, o Marcos de 30 mil reais. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes, ajuizou a ação condenatória em face de Marcos, autuada sob o número do processo, para a 8ª Vara Civil da Comarca da capital do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter uma indenização pelo valor equivalente ao conserto de seu automóvel, alegando que Marcos seria o responsável pelo acidente. Mas olha, se atentem, ela entrou com a ação aqui para obter o valor equivalente ao conserto do seu automóvel, dizendo que o Marcos vamos deixar tudo, tentar deixar um padrão. Então aqui é amarelo, ó. Então a Júlia foi lá, né, que tá falando de Júlia, deixando tudo amarelinho da Júlia. A Júlia disse, olha, ela quer o valor da indenização. Ela não falou nada. Ela disse, ó, o responsável foi o Marcos, não é? Alegando que Marcos teria sido responsável por dirigir acima da velocidade permitida. Isso é o que a Júlia isso é o que a Júlia alegou, hein, doutores? Júlia informou em sua petição inicial que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito um contato extrajudicial com Marcos sem êxito nas negociações. Júlia deu à causa o valor de R$1.000. Ó, a Júlia foi lá e deu o valor da causa no valor de R$1.000. Olha lá, Marcos recebeu a citação do processo pelo correio, na qual foi dispensada a audiência inicial de conciliação e procurou como advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade do acidente foi de Júlia. Eita, ó, o Marcos ele vem e diz, para tudo, responsabilidade do acidente não fui eu não, doutor, ele te procura como advogado, foi da Júlia, que estava dirigindo embriagada, ó, ela não colocou nada disso na petição dela, como atestou o boletim de ocorrência e que ultrapassou o sinal vermelho. Bom, então ele tinha documento de que ela estava embriagada e que ela ultrapassou o sinal vermelho, apesar de estar estar 5% acima do limite de velocidade. Ela ultrapassou o sinal vermelho, desculpa, aqui, ó, e entende que no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Júlia teve a maior responsabilidade pelos motivos expostos. Aproveitando, olha aqui, ó, isso aqui eu vou até pôr em outra cor. Vamos ver uma cor linda. Cor de rosa. Aproveitando a oportunidade. Ué, não acabamos de falar de aproveitando a oportunidade, ou seja, na própria contestação. Ou seja, ele vai reconvir. Marcos pretende obter de Júlia uma indenização em valor equivalente ao que despendeu com o conserto do veículo. Marcos não tem interesse na audiência de conciliação. Na qualidade de advogado de Marcos, elabora a pressa processual cabível para defender os seus interesses, indicando seus requisitos e fundamentos no termo da legislação vigente. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação de Marcos foi juntado aos autos no dia 2/4/2019 e que não há feriados no mês de fevereiro. Desculpa. Ixi. A peça processual deve abranger todos os fundamentos que possam ser utilizados para dar o respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, aí, olha que simples, depois de tudo que nós estudamos hoje, nós temos uma peça prático-processual que foi peça de segunda fase da OAB. Era só você fazer uma contestação com uma reconvenção. Você ia colocar lá na sua reconvenção que, sim, olha a conexão. Qual é a conexão?
o acidente de trânsito. O acidente de trânsito é a conexão. Aí vai dizer que a Júlia estava embriagada, que a Júlia ultrapassou o sinal vermelho, que existe aquela ideia de culpa concorrente. Vocês estudaram isso quando estudaram responsabilidade civil. E vai e elabora todos os pedidos. Olha que simples, facinho, né? Aí era só ir lá e montar a peça, desculpa, ser aprovado, entendeu? Arrumar dinheiro para pagar o AB. Se você já tem dinheiro, melhor ainda, é só ir lá e se inscrever. Certinho, doutores? Bom, então a gente termina com a nossa reconvenção por aqui. E eu vou... depois a gente vai lá pro nosso online responder todas as nossas dúvidas. Certinho? Depois nós nos falamos. Até mais!